É louco pensar que as pequenas nuvens de vapor subindo do seu café matinal podem ser usadas para mover essa locomotiva enorme. Mas há alguns centenas de anos, engenheiros desenvolveram a tecnologia para extrair energia do fogo e usar essa energia com água e vapor para mover essa máquina enorme. No vídeo anterior, aprendemos como Thomas Newcomen inventou a primeira máquina a vapor do mundo ao descobrir como usar o vapor para criar um vácuo e mover um pistão para bombear água de um poço. Ao longo do final dos anos 1700, engenheiros como James Watt melhoraram o projeto de Newcomen, permitindo que ele usasse de forma mais eficiente uma porcentagem maior da energia liberada pelo fogo e fazendo com que funcionasse em mais ciclos por minuto. Watt redesenhou a máquina para usar as duas direções do pistão na geração de potência e trabalho. Também por essa época, aço mais resistente e técnicas aprimoradas de fabricação e usinagem foram desenvolvidas. E em 1800, o primeiro motor a vapor de alta pressão foi projetado. A partir de então, os motores a vapor começaram a ser utilizados em barcos a vapor, fábricas e até mesmo em carruagens, como você pode ver nesta imagem de 1828. Motores a vapor maiores e de alta pressão também foram projetados para puxar trens. E na década de 1860, o design do motor dessa locomotiva foi reduzido para alimentar tratores, assim como ampliado para ser forte o suficiente para puxar trens enormes pela Europa e pelos Estados Unidos. Para entender como os motores a vapor conseguiram se tornar pequenos e potentes o bastante para impulsionar a Revolução Industrial, vamos examinar o design de um motor a vapor simples da década de 1860 e entender exatamente como fogo, água e vapor são usados para criar toneladas de força. Vamos começar explorando este trator a vapor fabricado pela empresa inglesa Ransom, Sims e Jeffries. Era basicamente um trator primitivo usado para arar campos, debulhar trigo, alimentar máquinas e transportar cargas pesadas. E seu design é essencialmente uma versão menor do motor a vapor de uma locomotiva. Vamos desmontar este trator a vapor e olhar por dentro. Aqui temos uma fornalha para queimar carvão. A fornalha aquece um tanque selado de água e um conjunto de tubos submersos na água leva os gases quentes da fornalha até a chaminé. No topo do tanque há um espaço selado onde a água é fervida e vira vapor de alta pressão. O vapor se acumula e fica preso, e a única maneira de escapar é passando por uma válvula deslizante, um cilindro voltando pela válvula deslizante e então pelo escapamento. À medida que o vapor de alta pressão segue esse caminho, ele atinge o pistão, fazendo com que o pistão se mova, o que por sua vez move a haste do pistão. O movimento da haste do pistão transfere movimento para o volante, fazendo com que ele gire, o que por sua vez gira as rodas do trator ou aciona qualquer outro maquinário agrícola que esteja acoplado. Ainda temos alta pressão deste lado do pistão, mas o pistão chegou ao final do seu curso, então ele não pode se mover mais. Então a válvula deslizante se move e cria um novo caminho para o vapor escapar pelo escapamento e para o ar livre. Quando a válvula deslizante se move, ela também bloqueia o vapor de exercer pressão deste lado do pistão e, ao mesmo tempo, abre um caminho para o vapor de alta pressão da caldeira, permitindo que ele empurre o outro lado do pistão. Agora o pistão é empurrado na direção oposta e assim que chega ao final do seu curso ou movimento, a válvula deslizante retorna, completando assim um ciclo completo. O vapor empurra o pistão para frente e para trás, enquanto o lado oposto libera pelo escapamento. Isso é chamado de cilindro de dupla ação. É essa liberação intermitente do vapor que causa esse som familiar de uma locomotiva. Essa é a ideia básica de como os locomóveis e locomotivas a vapor convertem a energia do fogo em movimento de uma roda. Mas você pode estar pensando, um trem é enorme. Como esse vapor poderia ter força suficiente para mover uma locomotiva inteira e dezenas de vagões? Bem, para responder a essa pergunta, vamos explorar o conceito de vapor de alta pressão.
Aqui temos um pistão que se move para frente e para trás em um cilindro, com um lado conectado a um tanque de água fervente e vapor, enquanto o outro está aberto para a atmosfera. Quando as moléculas de vapor colidem com o pistão de metal, transmitem uma força pequena. A soma das forças de todas as moléculas dividida pela área é chamada de pressão. Isso lembra o motor de Newcomen do episódio anterior, não lembra? No entanto, aqui a potência é gerada a partir da alta pressão contra a atmosfera, em comparação com a atmosfera contra o vácuo no motor de Newcomen. Então, neste motor, se você aumentar a pressão, terá mais força no pistão para usar durante o curso motor. Então, como transformamos o vapor comum da água fervente em vapor de alta pressão? Antes e durante a Revolução Industrial, os cientistas europeus estavam aprofundando seu entendimento sobre pressão e descobriram que existem basicamente 3 maneiras de aumentar a pressão de um gás. A primeira maneira é aumentar o número de moléculas. Como cada molécula exerce uma pequena força sobre o pistão, aumentar o número de moléculas aumenta a quantidade dessas pequenas forças no pistão e, assim, à medida que o número de moléculas aumenta, a pressão também aumenta. A segunda maneira é aumentar a temperatura. Temperatura é uma medida média de quão rápido as moléculas estão se movendo, girando e vibrando. Então, ao aumentar a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas e, consequentemente, a quantidade de força que cada molécula exerce ao colidir com o pistão. Por fim, diminua a quantidade de espaço. Se as moléculas estiverem mais próximas, não precisam viajar tanto antes de colidirem, mudarem de direção e baterem de novo no pistão. Quanto menor o volume de um recipiente, mais colisões as moléculas fazem com as paredes e o pistão. Se juntarmos tudo isso, entendemos que, se diminuirmos o volume, aumentarmos a temperatura e aumentarmos o número de moléculas, a pressão vai subir drasticamente, chegando a cerca de 620 kPa de pressão, ou 90 libras de força por polegada quadrada para essa máquina de tração. Mas o que esse número de fato significa? Para essa máquina de tração, o pistão tem diâmetro parecido com um prato de jantar. Então, com uma pressão de 620 kPa, a força total do vapor sobre esse pistão, do tamanho de um prato, chega a 2.600 kg-força, ou quase 3 toneladas. Isso equivale a tentar levantar o peso de cerca de 2 carros equilibrados em um prato de jantar ou uma pilha de tijolos, um em cima do outro, com 72 metros de altura. Agora, quando chegamos às locomotivas, a pressão é ainda maior, mais do que o dobro da pressão da máquina de tração, e o diâmetro dos pistões é muito maior, em torno de 71 centímetros ou 28 polegadas. Então, a força total sobre a área do pistão em uma locomotiva pode chegar a até 53 mil quilos, ou mais de 58 toneladas de força. Esse é o peso de cerca de 40 carros colocados sobre uma superfície com diâmetro do tamanho da roda de um carro. Além disso, as locomotivas têm 2 pistões, um de cada lado, o que efetivamente dobra a força. Isso é força suficiente para mover esse trem enorme. Vamos voltar a esta imagem de uma carruagem movida a vapor de quase 200 anos atrás. Gosto de imaginar o que as pessoas que estavam em cima dessa carruagem de ponta estavam pensando. Será que eles imaginavam que sua sociedade havia alcançado o auge da inovação humana? Será que poderiam sonhar com aviões ou comunicação instantânea em todo o mundo? Será que eles poderiam saber os impactos que as máquinas a vapor movidas a carvão teriam no clima global? Quase 200 anos depois, nós sabemos disso. Essas invenções impulsionaram a economia e permitiram acesso a muitas comodidades e avanços modernos. O carvão e outros combustíveis fósseis queimados por motores durante a Revolução Industrial e até hoje mudaram o nosso clima global e nos colocaram em grande risco. Engenheiros e cientistas devem considerar não apenas física, eficiência e design, mas também fontes sustentáveis de energia e o impacto que essas invenções podem ter em nossas vidas, assim como em nosso planeta. Isso é tudo por hoje. Se ainda não viu o primeiro vídeo sobre a máquina a vapor de Newcomen, confira.
Obrigado por assistir. Inscreva-se, curta, comente suas perguntas e opiniões e compartilhe com amigos e familiares algo que aprendeu hoje.